Boa noite, feliz quarta-feira, mais uma vez no estudo desse livro, Jesus e a Atualidade. Estamos aqui reunidos, ao vivo, para encerrar, a expectativa de encerrar o capítulo Jesus e Sofrimentos, o capítulo 18º. Eu sou grata por aqueles que estão aqui comigo, ao vivo, para debatermos e aprendermos juntos, e também sou grata a você que acompanha as gravações e que vai curtir esse vídeo aqui embaixo. Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilhe com outras pessoas que você entenda que possa se beneficiar desse conteúdo, porque o nosso mundo precisa de mensagens edificantes e conhecimento, para que a gente possa ser cada vez mais forte e trabalhar no bem e em prol, de uma nova terra, da construção de uma nova terra. Então, minha gratidão a todos vocês. Capítulo 18º, vamos fazer um resumo do que já vimos nesse capítulo. Nós encerramos a semana passada falando sobre a história do paralítico do telhado, vou chamar assim, do paralítico que foi descido do telhado para ser curado por Jesus e obteve sim a sua cura. Mas a cura do paralítico veio de um esforço para que ele chegasse até o Mestre, até Jesus. 4 amigos carregaram e subiram no telhado com ele, desceram ele pelo telhado até que ele chegasse a Jesus, porque seria, digamos, entre aspas, impossível, passar por aquela multidão. Então, por isso, a Joana nos traz a história que está no Evangelho, do paralítico do telhado, porque houve ali, naquela cura, o querer e a crença daquele que estava sendo curado. Então, neste capítulo, Jesus e Sofrimentos, a Joana, a nossa mentora, ela vai nos dizer que a doença do corpo físico é um sintoma de desarranjo do espírito. Ou seja, não existem doenças, existe um espírito doente. Ela vai dizer que quem quer, seja lá o que for, quem quer saúde, quem quer equilíbrio, investe. Investir é plantar hoje para colher benefícios amanhã. Então, quem quer, investe. Ela vai nos dizer que existem 2 tipos de crença: a crença por instinto e a crença por experiência. E conforme o espírito, nas suas múltiplas reencarnações, vai tendo uma maturidade, vai amadurecendo essa crença, que a início é por instinto, vai adquirindo outras crenças mais raciocinadas, que são fruto da sua experiência na própria vida, numa encarnação ou em muitas encarnações. Então, a crença, a maturidade dessa crença, ou seja, a crença desenvolvida pela experiência, ela traz luz à paisagem mental. Então, a relação entre a crença e a mente, o poder da mente. Assim, querer e crer vão conduzir o espírito à luta e, consequentemente, na manutenção dessas virtudes, o querer e o crer vão levá-lo a permanecer na sua integridade emocional, sem se desmantelar. Por fim, nesse capítulo, Jesus e Sofrimentos, nós podemos compreender que essas partes que foram trabalhadas, a primeira parte, querer a cura, e depois crer em Deus, que isso seja possível, crer em Deus, na natureza, em si próprio, são as 2 chaves que vão nos afastar do sofrimento. As dores são naturais na encarnação de um espírito que ainda está no mundo
muito materializado. Entretanto, essa dor não precisa se transformar num sofrimento. Então, quando há o sofrimento, é porque é preciso que se trabalhe essas duas virtudes no espírito: o querer melhorar a sua situação e o crer que seja possível. E foi isso que o nosso irmão maior, Jesus, veio em toda a sua trajetória da encarnação que ele teve na Terra, nos ensinar e que ficou registrado nos evangelhos e que a mentora vem nos lembrar disso. E agora, hoje, né, a parte 3, que são os conselhos da mentora com base nisso. Antes de fazermos a leitura dos conselhos da mentora, eu queria colocar a reflexão. Quem está no grupo teve acesso a ela com alguns dias para pensar. Quem não está no grupo e está aqui, né, agora eu vou ler para vocês e a gente pensar um pouquinho aí, refletir sobre esta questão. Aí o que o Ronaldo trouxe, né, com base nas nossas discussões, elaborou essa reflexão. Gratidão, Ronaldo. Ele vai dizer aqui para a gente tomar, né, uma frase que a culpa nos paralisa. Nós discutimos isso, né, que a culpa não resolve nada. Então, viver na culpa não apaga a culpa, não apaga o fato, vamos dizer assim. A culpa não apaga o fato. Porque se você destruiu, quebrou, desarranjou alguma coisa, o que você deve fazer? Minha culpa, eterna culpa, minha culpa, a coisa continua quebrada, desarranjada. Vocês concordam? O que eu preciso fazer? O que eu preciso fazer é trabalhar para arrumar o que eu desarrumei. Então é por isso que ele traz que a culpa nos paralisa, mas ela não soluciona o nosso problema. Porque o problema vai continuar lá, esperando ser resolvido. E aí, com base nessa afirmação, vem a pergunta para a nossa reflexão. O que você tem feito para encontrar a raiz dos seus problemas? Então, se existe hoje alguma dor ou sofrimento que te incomoda, por que será que ela está aí? O que é que essa dor quer te ensinar? O que você precisa mudar para ressignificar essa dor? Essa é a questão. Buscar a raiz dos seus problemas. Por que a raiz? E por que essa pergunta está nesse capítulo? Olha só o resumo. Acabei de mostrar para vocês. Ó. A doença do corpo físico é sintoma de desarranjo do espírito, não é mesmo? Então, se assim é, se hoje há um desarranjo físico, qual é a raiz disso? Se perguntar honestamente, né, e responder honestamente essa questão, pode já ser um passo gigante para que nós saiamos do sofrimento, né, ou nem entremos nele, certo? Concordam? Discordam? O que vocês pensaram sobre isso? Ninguém pensou nada. É difícil, né, gente? É muito difícil mesmo, porque buscar a raiz de qualquer coisa, onde está a raiz de uma planta? Para a gente atingir a raiz, o que a gente precisa fazer? Cavar, né? Concorda comigo? Vai dar trabalho. Está bem no fundo, bem no fundo. Então, cavar aqui em nós para buscar dói, é difícil. Então, esse tipo de partilha é muito difícil para nós. Então, o convite é para que nós não esqueçamos dessa reflexão e respondemos a nós mesmos. É isso que nós temos que fazer. Por quê? Porque quando você for buscar isso, você vai trabalhar. Porque deve estar lá no fundo mesmo, viu? Porque os meus estão. E acredito que o de vocês, como estamos todos aí no mesmo barco, também devam estar, né? Então, o importante é
Se não atingir a raiz hoje, vamos começar pelo menos a fazer uma cova rasa, vamos cavar só um pouquinho para começar a buscar pelo menos alívio desse sofrimento. Oi, Eduardo. André, acho bacana essa reflexão, né, a gente buscar na raiz, porque eu lembro daquela metáfora, né, que de uma árvore, se tem os frutos doentes, não é cuidando dos frutos que a gente soluciona o problema, né? A gente precisa ir na raiz e verificar ali qual que é a causa, de fato. E trazendo para a vida prática, uma coisa que eu costumo fazer, com essa reflexão, eu pensei nisso, aproveitar assim, do convívio que a gente tem com as pessoas, e muitas vezes a gente conversando fica mais fácil de perceber, né, qual que é a raiz de qualquer conflito que seja, qualquer desafio. Então, acredito que o outro consegue auxiliar a gente nessa reflexão, né, porque eu vejo ali meu comportamento, mas não sei como que eu posso mudar. Aí, quando você vai discutir, trazer para as pessoas do convívio, pessoas que, né, tão próximas, dentro de casa mesmo, a gente vai percebendo o porquê daquele pensamento. Será que, né, o outro pensa diferente? Será que ele pode contribuir para eu sair desse padrão de comportamento? Para eu curar, né, mexer na raiz mesmo do comportamento em si. Resumindo, às vezes uma dificuldade que a gente tem, por estar enxergando só por um ponto de vista, com a contribuição do outro fica mais fácil a gente perceber e buscar a melhor solução, né? Isso mesmo, Eduardo. O outro é o espelho. Nós não conseguimos muitas vezes ver as nossas questões, a gente vai ver através do outro, e eu vou mais. Lá no livro Renovando Atitudes, que eu e o Márcio gostamos bastante, o Hamed fala uma coisa muito interessante para a gente. Ele diz o seguinte: sabe onde você tem que olhar, viu, Eduardo? Não só naqueles da tua convivência, assim, é da tua convivência, mas às vezes você acha assim, eu vou ver o que o amigo fala na conversa com o amigo, na conversa com alguém que me ama, né? Sabe quem mais pode te falar? Quem mais não? Quer dizer, sabe quem pode falar mais sobre você do que aqueles que te amam? Aqueles que você não tem uma convivência fácil, que o Evangelho chama de inimigos, né? Muitas vezes o teu amigo pode até perceber, mas ele não vai te dizer porque ele gosta de você, né? Às vezes ele não fala. Mas, quando você tiver uma briga, uma desavença com alguém, presta atenção no que ele te fala, por mais doloroso que possa ser. Porque muitas vezes aquilo que vem do teu desafeto é uma verdade nua e crua que a gente quer esconder. É isso, né, que o Hamed diz, e eu tomei isso para mim, sabe? Porque a gente tem a tendência de, numa discussão, de algo que fala da gente, dizer, não, eu não sou assim, não. E acabou. Pronto. A hora que alguém te falar alguma coisa, para pelo menos para pensar. Será que eu não sou mesmo? Né? Assim a gente vai nos autoconhecendo. É difícil, é doloroso, vai exigir de nós muita coragem, que foi um dos capítulos do livro, mas é necessário para o nosso amadurecimento espiritual. Nós vamos ter a ganhar com isso, tá bom? E ainda agradece o inimigo, viu? Faz uma oração para ele, agradece por ele ter sido instrumento na tua vida de você ter feito isso. É difícil, é duro, mas faz isso. Bom, então vamos lá. Agora nós vamos para os conselhos da mentora. Vamos ver o que ela vai dizer, a Joaninha aí. Olha, nas tuas dificuldades e dores, abandona a complacência para com elas. Já começa bem, né? O que ela está dizendo? Quando você tiver em dificuldade, dor, não fica assim, ó, senta em cima da dor e fica resmungando, falando dessa dor, falando dessa dificuldade. Olha, não tenha complacência com ela, é isso que ela está dizendo. Toma a segura decisão de querer ser feliz e crer que o conseguirá. Então, é um resumo do que ela falou no capítulo, não é verdade? Olha, toma a decisão, eu quero ser feliz, apesar dessas situações que estão aparecendo. Porque quando você tomar essa firme decisão, olha que é a segura decisão, quer dizer que é a decisão que vem de dentro, do teu íntimo, você vai dar um
passo rumo à solução dos seus problemas, e depois o segundo passo é você crer que você vai conseguir. Querer ser feliz, e você vai conseguir ser o que você quer ser. Continuando, nada te impede o tentame. Concorda, gente? Nada te impede a tentativa. Por que não? É isso que ela está falando. Por que não? Muitas vezes você está afundado numa dificuldade, numa dor, e a pergunta é, o que você tem a perder de olhar de um ponto de vista mais positivo? Porque às vezes você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Então nada te impede a tentativa. Tenta, vê se isso melhora a tua situação. Porque vocês concordam que reclamar, ser infeliz, chorar, não resolve nada a dor, porque a dor continua lá? Porque se a gente reclamasse, presta atenção, vou falar de mim agora, né? Presta atenção se não é assim. Você tem uma dor, aí chega alguém e você fica falando, porque minha dor, reclama é o quê? Clamar de novo, você quer reclamar, ficar falando de novo. A dor passa porque você está contando para o outro? Ou aí porque você lembra mais da dor ainda? Pensa assim, vamos falar uma dor no moral, ao invés de uma dor física. Eu não sei se isso já aconteceu com vocês, sabe? Talvez não, mas comigo já aconteceu. Você tem uma desavença com alguém. Aí, obviamente, você acha que você é vítima. Sempre é assim. Porque o outro me fez, porque o outro falou, porque, né? Aí, o que você faz? Eu vou falar da Graciete, ó. Tá aqui na minha frente. Aí, eu chego e vou contar pra Graciete o que a Maria Lúcia me fez. O que eu vou falar para ela? Não, porque a Maria Lúcia, isso, aquilo. Eu vou falar o meu ponto de vista, da forma como eu enxerguei. E muitas vezes eu vou falar assim para ela. Não, porque eu falei para ela isso e aquilo, e às vezes eu não falei. Isso não é porque eu sou mentirosa, porque psicologicamente é assim. Se eu tivesse que falar umas poucas e boas para a Maria Lúcia, porque a Maria Lúcia, às vezes eu não tenho coragem de falar na hora, não tenho coragem, me faltou as palavras. Eu, por exemplo, se brigar com alguém, gente, eu sou uma boba na briga. Porque quando brigo com alguém, eu tenho vontade de chorar. Aí a palavra não sai. E aí, ou seja, tudo que eu queria falar para ela, que estava aqui, né, fica na garganta. Talvez seja uma bondade divina, né? Que aí eu não me comprometo mais. Mas às vezes fica aqui, entalado. Aí se eu encontro a Graciete, que eu vou falar? Tudo que eu queria ter falado para Maria Lúcia e não dei conta, eu falo para ela. Porque é uma válvula de escape. Isso a psicologia explica. Então, não é que a pessoa é mentirosa. O que ela quis falar é como se ela reescrevesse uma história. Ela tivesse a oportunidade de estar de novo. Eu falei isso, falei aquilo, mas não falou nada. Já passaram por isso? Acontece, gente. Assim, pelo menos de todas as pessoas que eu já conversei, eu conto essa história, a pessoa fala assim, é mesmo. E a gente faz isso. Então, é o que eu estou falando para você. Então, desabafar com alguém, falar com alguém, no caso de uma dor moral, ajuda você a processar. Você concorda? Que você não quer ouvir o que a pessoa está te falando, você só quer falar, você só quer tirar aquilo. Mas será que aquilo modifica o fato? Então você falou uma vez, pronto, aliviou. Mas o fato da briga, do desajuste lá com a Maria Lúcia, como é que eu vou resolver? Só indo lá e conversando com a Maria Lúcia. Vocês concordam comigo? Eu tenho que ir na raiz da dor. Né? Porque, de repente, foi até mal entendido. Às vezes ela falou umas coisas para mim, porque ela achava que era outra coisa, eu tenho que explicar. Então, se a gente vai e resolve com a pessoa, você tem uma ação de buscar a raiz do problema. Vale a tentativa. Agora, só ficar contando, aí conto para a Graciete, depois conto para o Eduardo, depois conto para a Sônia, depois vou contando, vai resolver o meu problema com a Maria Lúcia? Não vai. E quantas vezes a gente vê isso acontecendo? A pessoa sai reclamando para a família inteira, as brigas em família é desse jeito, né? Reclama para a família inteira, mas para a pessoa mesmo não fala. Então, isso tem tudo a ver com a reflexão, né? Que até a gente fez no começo, que a culpa nos paralisa, mas não resolve o problema. A reclamação também. Não resolve o problema, não resolve a dor. Talvez nos alivie momentaneamente. É como se fosse um sedativo, sabe? Quando você tem uma dor física e você toma um remédio para a dor, mas ela vai aliviar a dor, mas ela não vai tratar o problema? Mais ou menos isso, né? Alivia,
mas não resolve. Então, o que a Joana está dizendo é isso, que nada te impede a tentativa de pensar diferente, porque vai que você chega numa situação mais proveitosa, num alívio, até num caminho que te tire o motivo da dor, né? Aí ela vai dizer, basta que estabeleças no íntimo o desejo forte de libertação. E isso parece simples, mas não é. Por que não é simples? Porque será que nós queremos ficar livre da dor? Muitas vezes não. Muitas vezes a gente fica acalentando aquela dor. Por exemplo, no caso da dor moral que eu falei, numa desavença, você quer se ver como vítima. Às vezes é por isso que você fala para as pessoas, você não vai lá resolver. Você, nossa, tadinha dela, né? Tadinha dela. Então, a gente precisa olhar para dentro de nós seriamente e querer, de fato, a libertação daquela dor. Será que eu quero? Então, é importante que nós queiramos. E, a partir daí, nós vamos trabalhar para nos libertar. O orgulho também, né, Andréia? Orgulho inteirinho, né? Não é também, né? É só orgulho aqui, não é, Maria Lúcia? Só orgulho nosso. Muitas vezes eu já me peguei assim, com vontade de ir lá e conversar com a pessoa. Muitas vezes eu não tenho a coragem. Por quê? É o orgulho, porque você acha que a pessoa vai te falar certas coisas, e aí você não quer ouvir, o que você faz? Adia. Mas até quando nós vamos adiar? Até quando? Boa pergunta, né? Conselhos numerados agora. A partir dessa primeira colocação, ela vai dizer: sacudido pela dúvida, rechaça. Você tem dúvida que você vai conseguir? Esquece. Não tenha dúvida. Tenha fé que tudo vai dar certo. É isso. É um trabalho da mente. É isso que ela está dizendo. É um trabalho mental. Já visualizar a cura. Quando você levanta, você já visualiza um dia feliz, um dia bom? É isso. Já agradece pelo dia bom que você vai ter? Você faz isso, gente? Que a gente chama de gratidão antecipada? Quando você tem um plano, já agradece por ele ter dado certo. Muitas vezes a gente fica como? Ah, não vai dar. Ah, não sei. Não. Então, esquece a dúvida. Vamos trabalhar a nossa mente, nosso poder mental, para visualizar coisas positivas, sucesso nas nossas tentativas. E isso vai fazer toda a diferença. Segundo, perturbado pelo pessimismo, contempla os triunfadores que lutaram antes de ti. Olha os exemplos. É isso que estava pedindo, né? Ó, você está achando que você não vai conseguir? Olha para as pessoas que conseguiram. Por isso, uma mensagem edificante, um livro, né? Uma história de vida de alguém nos ajuda muito, porque, olha, eu consegui. Não é assim? Quer dizer, eu consegui não. Eu estou nessa situação. Não estou conseguindo, mas fulano conseguiu. Por que eu não consigo? Então, se abastecer de exemplos salutares é muito importante. Vocês já viram, por exemplo, as pessoas, né, abatidas pela depressão? Muitas vezes, o trabalho terapia, o que é o trabalho terapia? Coloca ela em situações que ela vai ter contato com pessoas que estão, às vezes, sofrendo mais que ela, e ela vai ver como essas pessoas estão lutando, por exemplo, pela sobrevivência. Então, olhando para o problema do outro, ela vai ver que muitas vezes o problema dela é menor do que o do outro, e o outro está lutando. Então, assim, tem pessoas que estão triunfando, estão ganhando. Vamos buscar esses exemplos. É olhar para o mundo e ver, né? Aí ela vai complementar. Não lhes foi diverso o esforço para a vitória. Tá vendo? Aquele que já ganhou, que você já olha, já vê que é um vencedor, ele teve um esforço muito grande. Você só está vendo o fim do caminho dele, concorda? Você não está vendo toda a trajetória. Lembra que nesse capítulo,
nós colocamos como exemplo os atletas, que a gente vê muitas vezes lá a medalha que ele ganhou, mas não vê tudo que está por trás, todo o caminho que ele fez, tudo que ele deixou, né, de fazer como sacrifício para os treinos, e a gente só vê ali aquele momento, mas não vê todas as dores que estavam envolvidas. Então é isso, quando você se sentir pessimista, é isso que Joana está falando, olha para aqueles que já venceram, que você vai ter bons exemplos para continuar e para seguir. Terceiro, sucede, aí ela vai dizer dos triunfadores, né? Sucede que iniciaram o labor, ou seja, o trabalho, sem que o soubesses, e agora vês somente o resultado. É isso, igual eu falei do atleta, né? Você acha que eles ganharam, mas você não vê tudo o que ele passou para chegar naquele momento, para ter vencido. E aí, por fim, quarto, ademais, então, o que mais você pode fazer nos teus momentos de dores e sofrimentos? Apela para Jesus com firmeza. Olha que interessante que ela fala. Ela não fala só apela para Jesus. Com firmeza. O que é essa firmeza, gente? É aquilo do paralítico, né? Do telhado. Você tem certeza do que você quer? Jesus perguntava, o que queres que te faça? Você realmente acredita que te possa curar? Lembra da pergunta de Jesus? Não é isso. Apela para Jesus, mas com firmeza, sabendo o que você quer. Certo de que a tua rogativa não ficará sem resposta. Pode até que você não consiga aquilo que você veio pedir, porque às vezes a gente quer uma coisa e aquela coisa que a gente quer não pode ser dada naquele momento. Mas com certeza, a oração não fica sem resposta. Tá vendo? É isso que ela está falando, não fica. Pode ser que a gente não consiga a libertação daquela doença, daquela dor. Mas com certeza nós vamos ter incentivo para continuar, nós vamos ter perseverança, a espiritualidade vai nos ajudar, vai nos tornar mais forte, né? Então a gente tem a resposta. E ela fala, e abre-te ao influxo da força restauradora, não lhe opondo barreiras. Por que nós fazemos isso? Pensa no passe, vou dar um exemplo aqui do passe. Pensa no passe. Quantas pessoas vão lá tomar passe? Agora tá uma coisa, né, mais difícil nesse momento, né, mas a gente teve um passado aí que a gente tinha os trabalhos de passe na casa espírita lá, uma vez por semana, 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. E tem aquelas pessoas que vão, né, que no Sará eram 3 vezes por semana, na reunião pública. E aí, pode acontecer da pessoa ir lá, senta lá na cadeira de passe e se fecha as energias. E ela tem livre-arbítrio, ela pode fazer isso. Mas o que aconteceu? Ela se fechou às energias salutares. Então, o que a Joana está nos dizendo é, abre-se ao influxo, porque Deus é um Deus de abundância. As energias salutares, restauradoras do nosso equilíbrio, elas estão aí. Se nós não absorvemos, é porque então, gente, porque nós não estamos prontos para absorver, nós não queremos muitas vezes, né? É igual você pensar, eu gosto de pensar nessa metáfora. Tem um mar. Eu sei que a água do mar não é infinita, mas como é muita água, eu vou pensar nela como a abundância, tá? Da bondade de Deus, é a água do mar. E você é um recipiente. Então, veja, você pode ser um copinho de café. Aí você vai lá no mar, o que um copinho de café traz de água do mar, traz de bênçãos? Um tanto lá de ml, copinho de café, concorda? Se você for com uma jarra na água do mar, não vai trazer mais? Se você for com um balde, então as bênçãos estão lá. Quanto você vai absorver de água do mar para você? Depende do tamanho do seu recipiente. Eu faço a pergunta. Qual é o tamanho do teu recipiente? Se é um copinho de café? Uma colher de sopa? Um balde?
uma xícara. Qual é o tamanho do teu recipiente? É isso que o Jonas está falando. Será que você está apelando para Jesus? Está acreditando que você vai ter resposta e se abrindo para receber? É isso que ela está pedindo que a gente faça. Abra-se para receber as bênçãos. E por fim, a quinta. Se queres a paz e a saúde, quem não quer? Alguém não quer? Quem quer paz e saúde? Eu. Montão de vezes na fila. É isso que nós queremos, paz e saúde. Então, se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista. Tá vendo que não é na conquista para o futuro, no céu, quando eu morrer, não é. É querer agora e acreditar que eu vou conseguir agora. Isso é se abrir para receber as bênçãos, tá? Então, se queres a paz e a saúde e crês na sua imediata conquista, não adies o teu momento de consegui-las, pois este é agora. Portanto, fim desse capítulo, Jesus e sofrimento, com esses conselhos incríveis da mentora, que muitas vezes a gente sabe, mas a gente não faz. E saber e não fazer é a mesma coisa que não saber. Então, é sempre bom a gente recordar que a nossa mente, que o nosso querer e crer é fundamental para a conquista da paz e da saúde física e mental. O capítulo acabou, mas agora eu tenho uma historinha. Eu achei muito legal. Eu não sei se vocês conhecem, a gente conhece como, eu conheci, né? Como Ilhas Maurício. Já ouviu falar? Ilhas Maurício? Fica lá na África. Olha que lugar maravilhoso, tá a imagem aí, olha que lindo, gente. É que fiquei com vontade de ir lá. Lindo, maravilhoso. Fica na África. Foi uma colônia da França. E na época de Kardec, né, eles tiveram uma questão lá de uma epidemia que atingiu essa ilha e apareceu em várias publicações da Revista Espírita, apareceu episódios sobre o que estava acontecendo lá nas Ilhas Maurício. Kardec chama, porque na França eles chamam de Ilhas Maurícia, tá? Então ficou o título, né, do artigo da Revista Espírita de Ilhas Maurícia. Eu vou contextualizar, mas o que é importante para esse capítulo, Jesus e Sofrimentos, na verdade, é a comunicação que vem sobre essa epidemia, tá? Então, na revista de julho de 1867, vai ser sobre a epidemia em si. Então, eu vou ler para vocês, essa primeira parte é sobre a primeira, onde aparece a primeira referência a essa epidemia. Olha só o que vai estar lá na revista de julho de 1867. Há alguns meses, um dos nossos médios, o Sr. T., que frequentemente cai em sonambulismo espontâneo, sob a magnetização dos espíritos, nos disse que a Ilha Maurício era devastada naquele momento por uma epidemia terrível, que dizimava a população. Essa previsão realizou-se, até com circunstâncias agravantes. Então, houve uns meses atrás, que não estava acontecendo nada, pelo menos não tinha notícia lá nas ilhas, e houve essa previsão, que haveria essa situação calamitosa lá. Passou o tempo, e aí eles receberam uma carta, nessa revista, não dá para trazer inteira, mas tem a carta do grupo espírita de lá, contando como é que estava, era uma febre que atingia eles, e que já tinha desencarnado 60 mil pessoas, tá? Então, é isso, a situação lá das Ilhas Maurício. Então, houve uma previsão, e essa previsão se confirmou. Bem, depois, aí, como eu disse para vocês, tem algumas revistas espíritas que foram trazendo o acompanhamento lá do que estava acontecendo.
E na Revista Espírita de outubro de 1868, há uma comunicação espontânea após a leitura de uma das cartas, que chega das Ilhas Maurício. E o que o Espírito diz? Aí eu fiz um destaque na fala do Espírito, é longo, eu peguei alguns trechos, justamente para enriquecer, né, como diz nossa querida Margarida, enriquecer o estudo de Jesus e sofrimentos, ou seja, como os sofrimentos podem ser vistos, mudança de ponto de vista a partir do Evangelho, né, a partir dos ensinamentos de Jesus. Olha o que o Espírito vai dizer. Sem dúvida, é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas, pelo fato de serem necessários e não provocarem senão felizes consequências, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo. Olha o que Joana está dizendo aqui sobre o enfrentamento, sobre a luta. Sejam quais forem os seus resultados. Aí ele conclui assim: a morte não é senão uma palavra vã, e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Então eu achei incrível, assim, essa fala desse espírito sobre essa situação, e que nos serviu lá em 1868, na epidemia das Ilhas Maurício, e eu acho que está bem atual. Parece que foi escrito ontem, né? Parece que o Espírito se comunicou ontem, falando da situação que nós estamos passando. Bom, gente, é isso que tínhamos. Eu queria passar a palavra para vocês. E aí, queria ver se o Eduardo queria fazer, né, um fechamento, mas era isso que tínhamos. Nós vamos fazer, Eduardo, as perguntas? O que você acha? Andréia, Oi. eu acho válido, assim, a gente fazer as perguntas, só que eu tô sem notebook aqui, não sei se consigo compartilhar a tela, se você quiser que eu Não, eu acho que podia só ler. O que você acha? Ler, né? Beleza. Fazer a leitura, então. Se ninguém me comentar, eu vou iniciar para a gente aproveitar esse tempinho. Então, para quem não sabe, né, a gente costuma fazer esse autodiagnóstico ao início, ao término de cada capítulo. E então, vou pegar as perguntas que a gente tinha iniciado o capítulo para poder perceber se houve algum progresso, alguma diferença, né? A nossa percepção se mudou. André, vocês continuam me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Ok, vou mudar de tela aqui só para ler as questões. Então, Jesus e sofrimentos, nosso autodiagnóstico. Estando em um mundo de provas e expiações, sabemos que a dor é inevitável. Contudo, o sofrimento é opcional. A primeira questão. Hoje, diante das provações existentes em sua jornada, você diria que está experimentando algum sofrimento? Primeira questão. A segunda. Uma vez que a dor faz parte do nosso processo de aprendizado, o sofrimento pode ser visto como um sinal de alerta para a correção de nossa postura ante as provações. Segunda questão. Você consegue identificar os motivos pelos quais alguma situação presente ou passada tem lhe causado sofrimento? Então, a primeira pergunta é se a gente percebe que está passando por alguma situação experimentando sofrimento, e se a gente percebe também que alguma situação presente ou passada, né, tem causado um sofrimento, visto que a dor é inevitável e o sofrimento é algo que a gente pode evitar. E depois, né, respondendo essas questões, a gente tem também a autoavaliação de 0 a 10. Como você avalia a sua postura perante a dor, com o intuito de amenizar e evitar os sofrimentos. Então a ideia, né, chegando nesse momento da leitura, é a gente perceber se teve algum progresso, se a gente conseguiu identificar nesse período de estudo, a nossa postura mudou com os ensinamentos da mentora.
A gente conseguiu identificar alguma situação que estava incomodando, estava causando sofrimento, e na realidade não precisava de ser tão intensa assim? Eu deixo aberto para vocês, fica à vontade. Como esse tema, né, Eduardo, agora fazendo uma reflexão, eu não sei se eu consigo responder se houve a identificação de alguma dor, assim, a mais ao longo desse mês que a gente ficou estudando esse capítulo. Mas o que eu queria partilhar com vocês, e que eu acho, na minha opinião, o que aconteceu comigo, é que eu acho que eu me fortaleci ainda mais, sabe? Porque é isso que a gente vem trabalhando, porque assim, Joana veio nos dizer que a nossa mente, ela é muito, a nossa postura perante tudo isso é muito importante. Porque muitas vezes a gente acha que a gente não tem um papel decisivo na dor que nos chega. Não é assim? Então, assim, o que eu aprendi, sabe, nesse mês, estudando, é fortalecer isso, que eu tenho sim um papel na forma como eu vou encarar. Eu não tenho controle muitas vezes do que me chega, mas como eu vou enxergar aquilo que me chega, isso só depende de mim. Então, eu me senti mais fortalecida, assim, nessa decisão. Aí o Evangelho vem nos trazer esse ensinamento. Eu espero. Eu sei que é fácil falar quando a gente está bem, e é difícil quando a gente está passando, eu sei disso, né? Mas eu espero que na próxima dor que me venha, que não dá pra, porque ela vai vir, né? A gente sabe que a gente está aqui, né? Ela vai vir, mas que na próxima dor que me venha, eu acredito que eu vou estar um pouquinho mais fortalecida. Vou lembrar mais dessas lições. André, é interessante você comentar que eu identifico com isso, porque eu lembro do começo do capítulo, eu estava analisando, falei, nesse momento eu acredito que não estou experimentando nenhum sofrimento, né? Foi só falar. Aí no decorrer das semanas fui percebendo que tinha coisas que estavam me incomodando ainda, tinha coisas que era assim, um desafio, uma dificuldade, e eu estava aumentando a intensidade, né? Tava sofrendo, sendo que era uma dor, era só uma aprovação. E meu comportamento estava piorando tudo, né? É igual eu falo, a vida não é complicada, a gente complica, né? Então, essa ação consciente de olhar os obstáculos, os problemas, aquilo que tira a nossa paz, que causa ansiedade, que facilita mais. E, igual você falou, isso vai ficando ali, a gente vai absorvendo com o estudo, com as partilhas, e vai chegando diante das situações que a gente vai olhar para trás e falar, nossa, aquilo que talvez o ano passado, o mês passado, talvez ontem estava me afligindo, hoje não aflige mais, porque é uma construção. A gente vai ficando mais forte. E a tendência parece, quanto mais a gente vai vivendo, parece que maiores são os desafios, né? Porque a gente não vai repetir um desafio. E se a gente repetir, não vai parecer que é desafio, porque eu já superei isso uma vez, então hoje isso é só algo simples. A tendência é que venham coisas novas. Só que aquilo que a gente aprende, essa resiliência, essa resistência, para passar pelas dificuldades, para ter uma perspectiva, igual você comentou também durante, exercitar a gratidão antecipada, né? Igual eu estava vendo também no vídeo que fala, para a gente fazer exercício de gratidão sempre. Quando a gente está agradecendo, não tem como ter outro sentimento disputando com a gratidão, é simplesmente gratidão. A gente entra nesse fluxo, né, de paz, de bem-estar, de perceber que não é o fim do mundo, que todo mundo passa pela dor. Às vezes falta um pouquinho de dor do outro para a gente perceber que a gente não é o maior coitadinho, né? E assumir a responsabilidade diante da situação, e muitas vezes quem causa o sofrimento somos nós mesmos. Então, eu acho que é muito válido, tenho certeza que é igual a gente iniciou o capítulo falando, que a dor é inevitável, o sofrimento é opcional, a partir do momento que a gente tem consciência. Então, sofrer não é errado também, porque a gente tem que perceber por que está sofrendo. A gente não vai entrar ali numa situação como se tivesse um manual e falar, peraí, vou entrar certo nisso aqui. A gente pode fazer o possível para evitar. Certas vezes não vai ser possível de cara a gente não sofrer com a perda, sofrer com alguma situação adversa, mas continuar sofrendo é uma escolha nossa. Aí entra o nosso livre-arbítrio, nossa força, nossa resistência, falar, peraí, eu tenho que ter uma postura, porque se eu não tenho poder de ação nesse momento, a minha fé tem.
e buscar em Jesus, buscar no alto essa solução, que sempre tem a solução, né? É isso que eu percebo. Tenho certeza que para as próximas situações e para as situações que eu estou vivendo hoje, tudo isso vai ser muito válido. E eu quero, sim, conscientemente exercitar com a força da fé, com a confiança e com responsabilidade. Quanto menos tempo a gente se fizer de vítima, ou quanto menos tempo a gente passar querendo culpar os outros, melhor. Para a gente poder ter a postura que nos cabe. Ser protagonista na própria vida, né? Ser o autor, né? O roteirista da própria vida. Porque muitas vezes a gente delega isso para alguém, né? Não é? Para Deus, com o destino, para a espiritualidade que planejou nossa encarnação. A gente precisa lembrar que nós somos roteiristas do filme da nossa vida. E o que você quer escrever? Mais alguém, gente, gostaria de falar? Ou não? Né, Eduardo? Hoje é só eu e você, viu, Eduardo? Pois é, estamos aqui no diálogo, né, André? Mas tenho certeza que isso aí vai gerar muita reflexão. Na verdade, está reverberando, né, nas cabecinhas, aí eu tenho certeza. Foi o que a gente comentou, né? Talvez hoje, até mesmo para nós mesmos, a gente não consiga perceber isso com clareza para uma situação. A gente vai absorvendo esse conhecimento, até mesmo quando a gente dá uma opinião, é possível que as pessoas tenham opiniões contrárias ali, mas o simples fato de questionar, contrária, diferente, né? Não precisa ser necessariamente contrária, mas diferente que seja, isso faz a gente se questionar, é por isso que é bom a gente buscar esse conteúdo, igual você falou, ver mensagem, ver as palestras, as coisas que estão atuais ali, porque isso nos provoca a reflexão. E quando a gente passa a refletir, a gente se torna mais consciente, mais responsável por consequência, né? Uhum. Oi, Rosane, à vontade. Oi, realmente é um assunto, quando vocês comentaram, né, entre os dois e tal, de muita reflexão. De muita reflexão de todas as nossas ações, de todas as nossas sensações, de toda uma vivência dessa nossa existência. E muitas das vezes também reflexões de existências anteriores que nós temos guardados nos nossos inconscientes, né? Nas nossas gavetinhas. E aí eu lembrei de uma frase do livro No Mundo do Rumo de Regeneração, que nós estudamos ontem, que a frase diz assim: espaço vazio é pobreza dos sentidos humanos. Muitas reflexões, realmente. Verdade, hein? Dá o que falar essa frase, hein? Espaço vazio é pobreza. Nós é que não vemos, né? Onde nós não vemos, onde nos falta habilidade, a gente diz que não tem nada. Isso. E até chegar a esse ponto, né? São todos esses caminhos de reflexão, de conseguir chegar a esse ponto de parar, refletir, ao ponto de se ver no espelho, ao ponto de reconhecer a cada um dos nossos sentimentos, ao momento de reconhecermos as nossas ações, se estão condizendo com o que a gente pensa, o que a gente sente. É um caminho. Isso mesmo. Bom, então acho que é isso. Chegamos ao fim de mais um capítulo, já nos preparando para o próximo. Márcio, dou as honras. Jesus e... Eu vou ter que falar. Márcio. Está refletindo.
Jesus em gratidão. Eita, acabamos de falar da gratidão antecipada, né? Quem dirá? Então, assim, se a gente tem que agradecer por aquilo que ele não veio, né? Não é isso? A gente treinar o otimismo, né? É desejável que a gente agradeça o que a gente já tem, né? Quem dirá da ingratidão? Quais são as consequências da ingratidão na nossa vida mental, que se reflete na nossa vida, nas nossas dores, né? Porque Jesus é sofrimento, não foi isso que a gente acabou de ver? Será que a ingratidão causa sofrimento, gente? Tá vendo? Aí eles vão se ligando, né? Eles vão se relacionando. Será que a ingratidão é uma doença da alma? Será que a ingratidão tem a ver com o orgulho, Maria Lúcia, que a gente tanto falou nesse capítulo? Né? Você vira e mexe e falou, mas isso é do orgulho, isso aí é do orgulho. Então, quer dizer, se os sofrimentos decorrem de atitudes orgulhosas de nossa parte, por isso sofremos, será que então a ingratidão também não é, e também não vai causar muitos sofrimentos, né? É esse o tema atual que Joana propõe para o capítulo 19, e vamos conversar sobre essa história na próxima semana. Aguardo todos vocês aqui novamente, já agradecendo a presença de vocês na semana que vem. Gratidão antecipada e gratidão também por vocês estarem aqui agora, nesse momento, aqui comigo. Eu falo sempre isso para vocês, gente, eu sou grata a esse grupo, porque através dele me possibilita esses estudos. Porque se eu fosse sozinha, eu jamais iria fazer, como eu disse para vocês. Se eu pegar esse livro para ler, fazer uma leitura rápida, eu leio num domingo. Ele é muito fininho. Mas nós estamos tendo, né, 2 anos de reflexões riquíssimas. Isso graças a quem? Graças a vocês. Por isso, eu lhes sou muito grata. E também sou grata a Deus pela oportunidade que me dá de estar aqui agora. Tenha uma ótima semana com esse pensamento de gratidão a Deus e a Jesus e a Joana, né, que nos propicia isso. Eu desejo paz e bem para todos. Ótima semana. Grande beijo. Uma noite de muita paz para você. Boa noite a todos. Boa noite, gente. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. E aí, Margaridinha, está melhorzinha? Boa noite. Boa noite, boa noite. Boa noite. Essa câmera